Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da editora CPA de Sorocaba. Nós estamos dando sequência à gravação de uma série de vídeos a respeito do Sistema Tributário Nacional. Ao meu lado, a minha assistente Júlia. Olá pessoal, meu nome é Júlia. Como meu avô já disse, essa é uma série sobre o Sistema Tributário Nacional. Tem 5 vídeos a série. O primeiro vídeo a gente falou sobre os princípios gerais e as limitações do poder de tributar. No segundo vídeo, os impostos da União. No terceiro, falamos dos impostos dos estados e do Distrito Federal. E nesse vídeo, a gente vai falar sobre o imposto dos municípios. Lembrando que o Sistema Tributário Nacional está na Constituição Federal de 1988, nos artigos 145 até 162. Exatamente, então nós estamos analisando a capacidade tributária dos três entes tributantes, né, entendido aqui a União, os estados com o Distrito Federal e também os municípios. Já temos como a Júlia se referiu, nós temos vídeos gravados sobre a União e os estados, e neste a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos impostos que os municípios podem cobrar segundo a regra da Constituição. Muito bem, eu já adianto que são três impostos que podem ser cobrados pelos municípios brasileiros, né? O IPTU, o ITBI e o ISS. E a gente vai conversar sobre cada um deles, começando aí pelo IPTU. Bom, no artigo 156, antes de tudo, está falando que compete aos municípios instituir impostos sobre. O primeiro é propriedade predial e territorial urbana, o famoso IPTU. Exatamente. O IPTU, que é cobrado pelos municípios, ele, como diz o próprio nome, ele se aplica à propriedade urbana. É bom lembrar que propriedade urbana é aquela propriedade que está nos limites territoriais do município. Tem uma lei municipal que diz que o município vai para aqui, vai até ali e tal, tal. Então, toda a propriedade localizada ali é chamada propriedade urbana, que é o contrário do ITR, né? Isso. Que o ITR é imposto sobre a propriedade rural, isto é, localizado na área rural. Muito bem, eu tive até conversando com a Júlia aqui a respeito de uma hipótese que é o seguinte, existe, até na nossa cidade existe isso, existem alguns proprietários de imóveis urbanos, teoricamente estariam sujeitos ao IPTU, mas que eles são usados como imóvel rural. É aquelas chácaras, aqueles sítios localizados no município, né? Ali na entrada da cidade de São Paulo, nas margens da Marginal ali, a gente percebe muito disso. Ali tem muita chácara, muito sítio, em que eles plantam hortifruti granjeiros ali, né? É próximo porque daí eles produzem e entregam no CEAGESP e tal, tal. Aí fica a dúvida. O terreno é urbano, mas a utilização é rural. Ele deve pagar o quê? Bom, se ele é urbano, em princípio, paga o IPTU, mas se tiver uma utilidade rural, ele pode solicitar à prefeitura, provar que ele planta hortaliças, etc. E, se for o caso, a prefeitura autoriza ele a deixar de pagar o IPTU e pagar o ITR. Né? O IPTU é imposto, como nós sabemos, municipal, como estamos vendo aqui, e o ITR é o imposto federal. Muito bem. E as alíquotas do IPTU, elas são fixadas, claro, pelos próprios municípios, né? Cada município tem lá uma planta de valores e aí ele estabelece valores para cada bairro, para cada situação e depois fixa as alíquotas e cobra isso, né? Uma coisa que é interessante é que na Constituição Federal ela autoriza que o IPTU tenha progressividade. Se se lembra, nós falamos de progressividade como falamos do imposto de renda. Então, a Constituição permite que o IPTU também tenha progressividade, isto é, se o cidadão contribuinte é proprietário de um terreno, por exemplo,
e ele não constrói nada, ele não faz nada, ao redor do terreno dele está cheio de casas e tal. Então, o que a prefeitura pode fazer? Cobrar um imposto progressivo para induzi-lo a fazer uma casa, fazer um terreno, fazer um galpão, ocupar aquele imóvel, tá? Mas essa progressividade no Brasil está muito complicada, tem várias decisões, muita briga na justiça e até hoje na prática pouco município faz, mas muitos municípios tentam fazer isso daí, porque, é claro, é uma medida de justiça. Agora, é bom lembrar que o IPTU ele é um lançamento feito pela autoridade tributária, né? É diferente, por exemplo, do imposto de renda. Imposto de renda você declara, faz a sua declaração e a Receita Federal cobra. Tem que fazer corretinho, porque senão para na malha fina. Como 1 milhão de contribuintes nesses dias pararam lá. Mas você faz a sua declaração e a Receita manda a sua conta. O IPTU é diferente, você não declara nada. Se é proprietário, não declara nada. A prefeitura pega o seu nome lá no cartório, nos registros, e manda a conta, manda o seu carnezinho, tá? Então, o IPTU é lançado de ofício, está lançado pela prefeitura. Muito bem, vamos na sequência. O segundo que a gente vai falar é transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Muito bem, então esse é o famoso ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Veja que o ITBI ele incide sobre o imóvel, não incide sobre carro, não incide sobre móveis de casa, máquinas, não, ele incide apenas Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Uma curiosidade, esse imposto lá em Portugal, que é da onde ele veio, na nossa origem, ele era chamado de CISA, S-I-S-A, CISA. Muita gente ainda fala, vamos pagar CISA, tem que pagar CISA. A CISA é na transmissão. Isso é um nome que era empregado em Portugal, eles abandonaram essa denominação desde 2014. Muito bem, então é transmissão, né, de bens imóveis. Esse imposto é cobrado com base no cadastro imobiliário da empresa, da prefeitura, né? Você vai transferir o imóvel no cartório, ele pega a planta, a mesma planta do IPTU é utilizada para cobrar o ITBI, a prefeitura usa, né? Ela usa lá. Bem, o fato gerador do imposto é a transmissão, né, em um outro. As alíquotas, claro, com base na planta, são fixadas, é cobrado lá pelo cartório. A base de cálculo desse imposto, claro, é o valor venal, o valor de venda, e o lançamento é feito pela autoridade com base na declaração do contribuinte. Uma questão interessante é o seguinte, quando duas pessoas vão ao cartório, um vai vender uma casa para outro, o Antônio vai vender a casa para o Benedito, bem, ali tem a tal CISA, ou o ITBI. Qual é o contribuinte que tem que pagar aquele imposto? É o que está vendendo, o Antônio, ou é o Benedito que está comprando, né? As duas pessoas que participam dessa transmissão, Antônio e Benedito. Quem é que deve pagar? É interessante, porque o ITBI, quem deve pagar é aquele que foi estabelecido no contrato. Então o Antônio pode falar, eu pago, que é vendedor, eu pago. Ou senão o Benedito fala, não, eu pago. Ou senão os dois podem falar, não, eu pago metade, você paga metade, entendeu? Então a responsabilidade ela é definida no contrato de compra e venda, na escritura e assim por diante, né? Muito bem, então essa é a famosa CISA, ou ITBI, que é o segundo imposto dos municípios. E o nosso terceiro é os serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, segundo, definidos em lei complementar. Muito bem, o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, quer dizer, a sigla mais utilizada é a ISS, Imposto sobre Serviços. Tem muita gente que usa ISQN, quer dizer, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza.
né? O melhor mesmo é usar o ISS, que é o mais conhecido. O ISS ele é regulamentado numa lei complementar de 2003, que é a Lei Complementar 116. Inclusive, essa lei tem uma lista do serviço dizendo quais são as alíquotas. É bom lembrar que, por essa lei, a alíquota máxima é de 5% e a alíquota mínima é de 2%. Quer dizer, ou o município cobra até 5%, ou ele cobra no mínimo 2%, entre 2% e 5%. Isso está lá na Lei Complementar número 116 de 2003 e as leis complementares subsequentes. E também é bom lembrar que a base de cálculo, né, é o preço do serviço, ou seja... Exatamente. E quem que é o contribuinte do ISS? O prestador de serviço é quem tem que pagar o ISS. Exatamente. Então você pode ter o prestador pessoa jurídica, né, que presta serviço, vários serviços de limpeza, conservação, vários tipos de serviços que estão aí. Quem deve pagar é a empresa que presta serviço, os escritórios e assim por diante. E também nós temos, isso são contribuintes pessoas jurídicas, nós temos contribuintes pessoas físicas, nós temos os advogados, os engenheiros, os médicos, etc., que são autônomos e também tem que pagar esse ISS, né? É interessante notar que quando são empresas, tem aquela tabela, aquela lista da Lei Complementar 116 de 2003, uma lista bastante extensa, né? Agora, quando são profissionais, como no caso advogado, engenheiro, médico, em algumas cidades paga-se por uma taxa, por um valor anual. Aqui em Sorocaba, por exemplo, é advogado, tem um valor anual, é médico, tem um valor anual, se o serviço é prestado pela pessoa física. Agora, se o serviço é prestado pela pessoa jurídica, normalmente é aquela lista, aquela tabela que está na Lei Complementar 116. Muito bem. É interessante, o ISS ele é cobrado por homologação, isto é, o contribuinte é que paga, né? O contribuinte ele paga com base na receita, tal, e depois a prefeitura confere aquilo, vê se está tudo, audita, etc., né? Mas no caso da taxa anual, do valor anual, né, que são os profissionais, eles são notificados, eles recebem uma notificação do próprio município para ele pagar essa anualmente. Eu queria lembrar o seguinte, o ISS é um imposto que, segundo se divulga aí pelos presidenciáveis, seria um dos impostos que seriam absorvidos pelo IVA, né? A maioria dos presidenciáveis tem dito, não, se eu for eleito, como dizia um amigo meu, se eleito for, eu vou implantar o IVA. Né? Então, muita gente, se eleito for, diz que vai implantar o IVA. E o IVA, como tem dito aí, são 5 tributos que serão juntados, né, tudo no IVA. Os 5 tributos, todo mundo tem divulgado aí, é o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, o ICMS, que é um tributo, um imposto estadual, como já vimos, e finalmente o ISS, que é municipal, né? Então, o ISS pode ser que ele já tenha vida curta e a sua morte esteja mais ou menos combinada do novo governo aí. Muito bem, então esses são os 3 impostos dos municípios brasileiros, inclusive dos municípios brasileiros que podem ser cobrados, como o IPTU, o ITBI e o ISS. Bom, eu gostaria de lembrar vocês sobre o nosso blog, vai aparecer aí na tela. É o blog sobre a reforma tributária, onde você encontra tudo que a gente já gravou, todo o conteúdo sobre a reforma tributária. O site é reformatributária.netcpa.com.br, mas se você tiver interesse no nosso site da CPA, é netcpa.com.br, lá você encontra mais coisas sobre a nossa empresa. E siga a gente nas redes sociais também, que é @netcpa, Instagram, Facebook, procura lá que você vai achar a gente. E o último recado... É a palestra gratuita, não se esqueçam,
A CPA vai promover uma palestra gratuita no dia 30 de outubro, uma terça-feira, a partir das 8h30, né, até o meio-dia, sobre a reforma tributária, analisando o projeto do novo presidente, daquele que já foi eleito. Dia 30 de outubro, 2 dias depois do segundo turno. Nós sabemos quem será o eleito. Então, eu vou delinear, analisar a proposta desse presidente que vai ser eleito aí, tá? Isso no dia 30 de outubro. As vagas são limitadas, já tem bastante gente procurando. Eu recomendo que você faça a sua inscrição antecipada o mais rápido possível para garantir a sua vaga. Eu agradeço a audiência de todos, espero vê-los no próximo vídeo e nós vamos analisar, eu e a Júlia, o Código Tributário Nacional, uma lei muito importante do Sistema Tributário Nacional. Não é mesmo, Júlia? Isso. Bom, muito obrigada, até o próximo vídeo e último dessa série.